Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, ok? Então se concentre e até daqui a pouco. Brian the dog has a chip on his shoulder. He just got fired from his job as a bus driver. Then, to top it off, he locked his keys in his car. He had been saving money because he wants to go to Thailand. It costs a pretty penny to buy a plane ticket to Thailand. So he's been racking his brain trying to think of how to pay for the ticket. Then his brother Frankie called him. He told him about a job. The job was working at a cafe owned by Carla the cat. Carla the cat did not like dogs. Brian thought that it was a total long shot, but he asked Carla about the job. Carla really liked Brian, so she offered him a job. Later that week, Brian had enough money to buy the plane ticket. He was no longer angry that he was fired from his job as a bus driver. It's just water under the bridge now. Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. É um texto, é pequeno, porém tem várias expressões. Olha só. Brian the dog has a chip on his shoulder. He just got fired from his job as a bus driver. Then, to top it off, he locked his keys in his car. He had been saving money because he wants to go to Thailand. It costs a pretty penny to buy a plane ticket to Thailand. So, he's been racking his brain trying to think of how to pay for the ticket. Then his brother Frankie called him. He told him about a job. The job was working at a cafe owned by Carla the cat. Carla the cat did not like dogs. Brian thought that it was a total long shot, but he asked Carla about the job. Carla really liked Brian, so she offered him a job. Later that week, Brian had enough money to buy the plane ticket. He was no longer angry that he was fired from his job as a bus driver. It's just water under the bridge now. Very good. Então, olha só, como eu falei, o texto é pequeno, porém tem várias expressões. Ó, logo no início aqui já temos uma. Brian the dog has a chip on his shoulder. Brian the dog has a chip on his shoulder. Brian o cachorro, Brian o cão, has a chip on his shoulder. Chip vem de lasca. E shoulder, ombro. Porém, não significa que Brian, o cachorro, está com uma lasca em seu ombro. When you have a chip on your shoulder, né? Significa que você está ressentido, né? Então, Brian the dog has a chip on his shoulder. Brian, o cão, está ressentido. He just got fired from his job as a bus driver. He just got fired. Just pode ser utilizado para dar ênfase, para dizer que algo acabou de acontecer ou no sentido de apenas, somente. Então, he just got fired, ele acabou de ser demitido. To be fired é ser demitido, né? Nós também podemos utilizar get fired aqui. He just got fired, ele acabou de ser demitido from his job, do seu trabalho, as a bus driver. Lembra que got é o passado de get, né? Então, ele acabou de ser demitido from his job, do seu trabalho, as a bus driver, como motorista de ônibus. Então, ele acabou de ser demitido do seu trabalho de motorista de ônibus, né? Ele era motorista de ônibus e acabou de ser demitido. Then, to top it off, he locked his keys in his car. Then é um sequenciador. E então, to top it off. To top it off significa em adição. Sabe quando você tá
contando algo ruim. Ou melhor, sabe quando acontece, né? Você já tá passando por algo ruim e aí vem uma coisa e piora tudo? To top it off. E aí, pra melhorar tudo, de um jeito sarcástico, então, e aí, pra piorar, to top it off, he locked his keys in his car. He locked his keys in his car. Lock significa fechadura, né? Como substantivo, fechadura, tranca. Também pode ser o verbo trancar. Então, he locked his keys. Ele trancou as chaves dele in his car, no carro dele, né? Keys, chaves. Então, ele trancou as chaves dele no carro dele. E aí, para melhorar tudo de um jeito sarcástico, ou então, para piorar, ele trancou as chaves no carro dele. Ele trancou as chaves dele em seu carro. He had been saving money because he wants to go to Thailand. He had been saving money. Ele tinha estado economizando dinheiro. He had been saving. Lembra do present perfect continuous? Algo que começou no passado e ainda está acontecendo. Então, ele vinha economizando dinheiro, né? Ele estava economizando dinheiro. Save money é economizar dinheiro. Então, ele vinha economizando dinheiro porque he wants to go to Thailand. Ele quer to go to, ir para Tailândia. It costs a pretty penny to buy a plane ticket to Thailand. It costs a pretty penny. Costs é custar. When something costs a pretty penny, it means that it's very expensive. Então, quando algo custa a pretty penny, significa que é muito caro, né? Outro jeito de dizer é it costs an arm and a leg, né? Custa um braço e uma perna. Em português seria algo parecido com custa os olhos da cara. Então, it costs a pretty penny. Custa uma baita grana, é bem caro, né? To buy a plane ticket, comprar uma plane ticket, passagem de avião. Ticket pode ser passagem, ingresso, bilhete, né? E plane, avião. Custa uma bela grana, né? Comprar uma passagem de avião para a Tailândia. So, he's been racking his brain, trying to think of how to pay for the ticket. So, então, he has been, ele tem estado, ele estava racking his brain. Racking his brain é o famoso quebrando a cabeça, tá? É quando você tá pensando ali, né? Você tá tentando encontrar a solução para algo e você tá, né, se esforçando muito, pensando com muito esforço. Ele tem quebrado a cabeça, trying to think, tentando, né? Tentando to think, pensar, of how, em como, pay for the ticket, pagar pela passagem. Então, ele tem quebrado a cabeça tentando pensar em como pagar pela passagem. Then, his brother Frank called him. Then, então, his brother, o irmão dele, Frank, called him, ligou para ele. Lembra que him, pronome objeto para ele, né? Então, ligou para ele e his, adjetivo possessivo dele. O irmão dele, Frank, ligou para ele. He told him about a job. He told him, ele contou para ele, told é o passado de tell, dizer ou contar. Esse he aqui é o Frank, então, ele contou para ele, esse ele aqui, pronome objeto, fazendo referência ao Brian, o cachorro. Então, ele contou para ele sobre o emprego. The job was working at a cafe owned by Carla the cat. The job, o emprego, era working at a cafe. Trabalhar em esse café aqui é de café no sentido de cafeteria, tá? Não a bebida coffee, mas sim o estabelecimento, cafeteria. Então, o trabalho era trabalhar em uma cafeteria ou em um café. Own tem a ver com próprio ou possuir. Então, a cafeteria era da Carla, a gata, né? Quem possuía a cafeteria? Quem era dona da cafeteria? Carla, a gata. Então, o trabalho era trabalhar em uma cafeteria possuída, né, por Carla, a gata. Ou seja, trabalhar em uma cafeteria de Carla, a gata. Carla, the cat, did not like dogs. Carla, the cat, Carla, a gata,
did not like dogs. Não gostava de cães, né? Ó, did not, não gostava de cães. Esse did not aqui, né? Geralmente a gente vê contraída e quando aparece sem estar contraída, algumas pessoas assustam. Mas é o mesmo que falar Carla the cat didn't like dogs. Carla, a gata, não gostava de cães. Brian thought that it was a total long shot, but he asked Carla about the job. Brian thought. Thought é o passado de think, pensar ou achar. Então, Brian pensou that it was a total long shot. When something is a long shot, it's very unlikely. Dizer que algo é long shot é falar que algo é improvável, que as chances são pouquíssimas. Então, Brian pensou que era a total long shot, que era muito improvável, né? Que era muitíssimo improvável. Mas, he asked Carla, ele perguntou Carla about the job, sobre o emprego. Ask vem de pedir ou perguntar, então, he asked Carla, ele perguntou a Carla sobre o trabalho. Carla really liked Brian. Carla really liked Brian. Carla realmente gostou de Brian, ó. Like, verbo gostar, né? Também pode ser como. Então, Carla really liked Brian. Carla realmente gostou de Brian, né? Ela gostou de Brian. So she offered him a job. So she offered him a job. So, então, she offered, ela ofereceu a ele o emprego. Lembre de him, pronome objeto. She offered, ela ofereceu a ele o trabalho, o emprego. Offer, oferecer, né? Offered, conjugado aqui no passado. Later that week, Brian had enough money to buy the plane ticket. Later that week, later, mais tarde, naquela semana, Brian had enough money. Later that week, né, mais tarde naquela semana, significa dizer mais pra frente, né? Talvez se ele estava ressentido lá pra segunda ou terça, isso aconteceu lá pra quinta, sexta, né? Ou seja, mais tarde na semana. Mais ao longo, né, da semana. Brian had enough money. Brian tinha enough money, dinheiro suficiente. Enough tem a ver com suficiente. Brian had enough money. Então, o Brian tinha dinheiro suficiente to buy the plane ticket, para comprar a passagem de avião. He was no longer angry that he was fired from his job as a bus driver. He was no longer. Ele já não estava, no longer, não mais. Então, ele já não estava angry, com raiva, that he was, que ele foi demitido, que ele tinha sido demitido, por ter sido demitido, from his job, do seu trabalho, as a bus driver, de motorista de ônibus, como motorista de ônibus. Então, ele já não estava com raiva por ter sido demitido do seu emprego como motorista de ônibus. It's just water under the bridge now. It's just water under the bridge now. Water under the bridge significa que são águas passadas, né? Água sob a ponte, água abaixo da ponte, mas passa a ideia de são águas passadas, ficou no passado, né? Então, it's just water under the bridge now. São águas passadas agora, ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Preste atenção nas expressões, no vocabulário, no contexto onde elas são inseridas e me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas expressões ou se você gostou de conhecê-las. Eu espero que sim. Então é isso. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso texto em inglês com a transcrição em português, basta acessar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Brian the dog has a chip on his shoulder. He just got fired from his job as a bus driver. Then, to top it off, he locked his keys in his car. He had been saving money because he wants to go to Thailand. It costs a pretty penny to buy a plane ticket to Thailand. So he's been racking his brain trying to think of how to pay for the ticket.
Then his brother Frankie called him. He told him about a job. The job was working at a cafe owned by Carla the cat. Carla the cat did not like dogs. Brian thought that it was a total long shot, but he asked Carla about the job. Carla really liked Brian, so she offered him a job. Later that week, Brian had enough money to buy the plane ticket. He was no longer angry that he was fired from his job as a bus driver. It's just water under the bridge now. Brian the dog has a chip on his shoulder. He just got fired from his job as a bus driver. Then, to top it off, he locked his keys in his car. He had been saving money because he wants to go to Thailand. It costs a pretty penny to buy a plane ticket to Thailand. So he's been racking his brain trying to think of how to pay for the ticket. Then his brother Frankie called him. He told him about a job. The job was working at a cafe owned by Carla the cat. Carla the cat did not like dogs. Brian thought that it was a total long shot, but he asked Carla about the job. Carla really liked Brian, so she offered him a job. Later that week, Brian had enough money to buy the plane ticket. He was no longer angry that he was fired from his job as a bus driver. It's just water under the bridge now.